Oiê, aqui é a Ani, de novo, com o segundo episódio do podcast do nosso clube. E hoje eu quero falar de uma coisa que literalmente eu acabei de ver. E eu acho que eu não deixei isso muito claro no primeiro episódio, mas eu tenho alguns temas anotados que eu sempre reflito sobre. Mas a ideia é fazer episódios sem planejamento, sem roteiro. Acontecer alguma coisa e eu refletir sobre essa coisa e eu gravar essa minha reflexão. Então é mais ou menos isso que vai acontecer, né? E o episódio de hoje é sobre uma temática que eu queria falar sobre em outro episódio. Eu acredito que eu faça outro, realmente contando a minha história, quando eu estiver mais na vibe disso, com o meu corpo. Mas o de hoje, ele gira em torno de um TikTok que eu vi faz poucos minutos. E eu vi uma menina falando que ela preferia receber comentários tipo: nossa, você é muito feia, do que nossa, o seu corpo é igual ao meu, representatividade, afins. E eu entendo a problemática disso. Inclusive, eu acho que aqueles comentários meio, nossa, você é tão corajosa, quando alguém mostra o corpo, são péssimos. Então, se você faz, não faça, né? Como é que é? Normalize corpos normais. Não comenta esse tipo de coisa. Mas eu vim falar sobre exatamente o tipo de comentário que ela falou, porque eu acredito que seja um pouco diferente disso. Porque eu entendo quem for fazer esse tipo de comentário que ela mencionou, né? Porque eu já fiz, eu já mandei isso pra alguém, exatamente isso, de seu corpo é... Na verdade, eu falei que era parecido, e eu falei de representatividade. E tem um detalhe, né? Eu mandei pra uma produtora de conteúdo do Instagram que realmente fala de autoestima, que ela realmente posta fotos mostrando o corpo dela de verdade pra gente, pro público, né? Pra quem lida com coisas tipo que eu lido e lidava e lido ainda, né? Que é distorção de imagem, transtornos alimentares e coisas do tipo, compulsões. Pra quem lidava e lida ainda com esse tipo de coisa, realmente não se comparar com ela, mas enfim, ter ali alguma representatividade de alguma forma. E então eu mandei pra ela um textão sobre isso, porque foi muito importante pra mim. Eu acho que a gente tem que calcular um pouquinho, balancear um pouquinho as coisas, né? Existem comentários nesse tipo que são horrendos, que eu já vi vários TikToks também reclamando, e concordo com todos, né? Não é porque é alguém, sei lá, que não tá dentro de um padrão estético, postar uma foto de biquíni, você não vai lá e comenta corajosa, você comenta que ela é gostosa para um caralho, porque é sobre isso. Mas essas mensagens, ou eu acho que comentário daí é um pouco pesado deixar meio público. Eu mandei uma mensagem privada e eu não vi muito problema. Não sei, vamos debater sobre. Porque, primeiro, que eu mandei pra alguém que realmente o foco é mostrar esse ponto. Então, né, enfim. Então, eu acho que tem que ter essa cautela, assim, né? Tem gente que talvez não receba tão bem, né? Eu acho que talvez eu não receberia tão bem. Mas, ao mesmo tempo, o propósito da conta dela é espalhar esse tipo de mensagem. Então, acredito que esteja tudo bem. Ela foi muito fofa na resposta, inclusive. Ela ficou muito feliz por mim. Porque eu pretendo contar essa minha história, minha relação com o meu corpo em outro episódio, quando eu tiver mais afim. Porque esse vai ser bem aleatório. E bem curto, eu acho, ou não sei. Enfim. E eu sempre tive distorção de imagem, eu nunca realmente soube como era o meu corpo, né? Em determinadas fases da minha vida eu me via maior do que eu realmente era, em outras fases da minha vida eu me via mais magra do que eu realmente era. Então, todo dia era uma visão diferente, né? Ainda tem essa questão de no espelho ser uma coisa, na foto ser outra. Então, eu realmente nunca tive muita noção do meu corpo, e eu sempre lidei com ele de formas diferentes, mas nunca de fato entendi ele e aceitei ele, sabe? E, por exemplo, assim, no ensino médio, né, eu nunca fui magrinha, mas eu ainda tinha, acho que uns 15 quilos a menos do que eu tenho hoje em dia, pra ter uma noção, assim. Mas eu nunca fui magrinha, né? E naquela época eu costumava usar roupas bem apertadas, né, calças muito apertadas,
Inclusive, eu joguei fora não, né? Eu doei esses dias algumas calças minhas daquela época, porque enfim, me trazia essa coisa de voltar para aquilo. Enfim, só que mesmo naquela época já era apertado, sabe? Não era um número ok pra eu usar. Mas eu vou falar sobre isso em outro episódio, né? Sobre essa coisa de esperar a minha versão magra. Spoiler, isso é um tema que eu anotei pra falar em outro episódio. Mas, então eu usava roupas muito apertadas, porque eu me negava a aceitar o meu corpo como ele era. Eu me negava a aceitar que eu não era magrinha como minhas amigas. Eu sempre tive amigas muito magras. Então, eu me recusava a aceitar meu corpo como ele era. Então, no ensino médio, muitas questões. Acho que eu vou botar um trigger warning nesse episódio, mas eu comia no banheiro, eu não queria ver as pessoas. Bom dia! Eu não queria ver que as pessoas me vissem comendo. Mas ao mesmo tempo eu usava essas roupas apertadas, porque eu me recusava a usar roupas largas, porque na minha cabeça eu já era enorme, então eu ficaria maior ainda com roupas largas. E aí depois, em outra fase da minha vida, eu comecei a usar roupas muito largas pra realmente esconder qualquer sinal de gordura no meu corpo. Então eu nunca foi tipo, de ano tal até ano tal, eu fui do primeiro jeito, né, de usar roupas mais apertadas, e do ano tal até o ano tal, eu fui de usar roupas mais largas. Não, eu ia mesclando essas coisas porque eu nunca entendia. Eu acordava um dia, me via mais magra do que eu era, acordava no outro dia, me via mais gorda do que eu era, e eu realmente não entendia como era o meu corpo, né? E eu comecei a seguir essa menina, eu comecei a seguir várias, né, na verdade, que falam sobre essas temáticas de autoestima e de aceitar o seu corpo. E ela posta bastante vídeos mostrando o corpo dela, sabe? Quando ela vai treinar, quando ela faz várias coisas. E eu acho que faz... Não sei se faz 2 semanas, deve fazer 1 semana e meia. Eu, Nicole, com 22 anos de idade, finalmente entendi como é o meu corpo. Por causa dela. E foi muito importante. Tipo, foi um momento muito importante. Eu tô quase chorando agora. Gravando um episódio. Bom dia. Eu mandei mensagem pra Deus e mundo, falando, cara, eu finalmente entendi meu corpo. E eu imagino que as pessoas talvez não tenham entendido de fato o que eu tava falando. Mas eu entendi o meu corpo, sabe? Eu tava treinando, né? E eu me visto igual uma porra. Mas eu tava de short saia, né? Que eu uso pra treinar. E um top, bem feiona, assim, porque eu treino em casa agora. E foda-se. E aí eu tava muito feliz, assim, eu tô muito animada, porque eu tô adquirindo um novo estilo de vida agora, assim, e eu quero falar só sobre isso em outro episódio. Então eu tô treinando todos os dias, e ainda não mudou nada, assim, em mim, esteticamente, mas psicologicamente eu acredito que muita coisa tenha mudado. E uma dessas coisas que mudou foi isso, sabe? Eu abri a câmera frontal do celular, botei num canto e eu tava dançandinho, assim, minhas músicas na minha vibe, entendeu? No meu rolê, ali sozinha. E eu abri a câmera frontal e eu comecei a, tipo... Eu não lembro se eu cheguei a me gravar, acho que não. Mas eu só me olhei ali, sabe? E eu fiquei, tipo, cara, meu corpo é muito parecido com o dela. E não num sentido de... sei lá, não é... Eu não sei explicar muito bem, assim. Na minha cabeça faz total sentido. Mas eu passei de uma fase em que eu odiava o meu corpo. Eu tratava ele com ódio, realmente. Se eu fazia alguma dieta, se eu fazia algum treino, se eu fazia algum esporte, era por ódio a ele e por querer mudá-lo, né? E, enfim, tudo em torno dessa frustração de eu não entender como ele era de fato. Eu vejo foto de épocas que eu me achava enorme e, tipo... Meu Deus, não. Se eu fosse também não seria um problema, mas é que é tanta distorção que é uma loucura. E aí eu me olhei e eu fiquei, nossa, meu corpo é muito parecido com o dela, sabe? E aí eu mandei uma mensagem pra ela, porque eu fiquei em êxtase, tipo, eu fiquei muito feliz de realmente ver como ele era, sabe? Eu sempre tentava esconder, eu passava reto, assim, dos espelhos, me olhava meio de relance só. E aí chegou nesse momento que eu olhei e eu fiquei, tipo, eu passei de um pensamento de... Eu odeio o meu corpo, ninguém é que nem eu, porque eu sou horrível. E eu não gosto do meu corpo.
E eu vi os posts dela e eu ficava tipo, nossa, ela é muito bonita, eu amo o corpo dela, minha meta, hashtag meta. E aí eu olhei no celular e eu fiquei, cara, é muito parecido com o dela. E eu fiquei realmente muito feliz, porque alguém que eu olhava os posts, as fotos, e eu ficava tipo, cara, meta, sabe? Não só de autoestima, como de corpo. Eu parei e eu fiquei tipo, cara, meu corpo é assim também. Qual o problema do meu corpo? Ele não tem um problema. E aí virou a chave pra mim, sabe? Eu comecei a ficar bem mais positiva quanto a ele. Eu consigo olhar pra ele, sabe? Eu não conseguia olhar pra ele porque eu não entendia o meu corpo, mas eu me recusava a entender ao mesmo tempo. E ali foi uma virada de chave muito fodida pra mim. Então eu acho que sim, aqueles comentários horríveis são horríveis, né? Você tem que ser positivo com todo mundo, né? Todos os corpos são bonitos e todas essas questões. Mas tem casos e casos, sabe? Às vezes, tipo, não precisa mandar mensagem, sabe? Eu mandei realmente porque é uma produtora de conteúdo disso. Mas, às vezes, cara, alguém pode ser a tua virada de chave. E isso é muito importante pra muita gente, né? E algumas pessoas que talvez não passem por essas questões tão aprofundadamente, assim, de uma forma tão pesada, acabam não entendendo, mas algumas pessoas são muito importantes pra outras. E, enfim, eu acho que essa é a mensagem do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso. Se inscreva no meu canal do YouTube, me segue nas redes sociais, é BayerNi, no YouTube é Ni Bayer. E até a próxima reunião do nosso clubinho. Tchau!